Não adianta nada estar na única igreja que Cristo fundou se apenas ouvimos a palavra de Deus e não a colocamos em prática. Títulos, status, pastorais, cargos, parentescos não irão nos salvar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus que hoje meditamos nos apresenta um fascinante e profundo diálogo entre a promessa da justiça final no Antigo Testamento e o critério da verdadeira felicidade no Novo Testamento. A primeira leitura continua no livro do profeta Joel, falando-nos do dia do Senhor. Este dia não é apenas um evento futuro, mas o momento da intervenção soberana de Deus na história. O texto diz: tomai a foice, pois a colheita está madura. Vinde calcar, que o largar está cheio. As tinas transbordam, porque grande é a sua malícia. Irmãos, a imagem da colheita e da vindima é uma metáfora clássica do juízo divino. O mundo, com sua maldade e injustiça, atingiu o ponto de saturação. A malícia das nações que oprimiram o povo eleito será julgada no vale da decisão, ou seja, no vale de Josafá. Ao longo dos séculos, a Igreja sempre interpretou essa passagem não apenas como uma vingança literal contra os inimigos históricos de Israel, mas como uma prefiguração do juízo final de toda a humanidade. É a promessa de que Deus não permanece indiferente à injustiça. A história caminha para um fim, no qual o mal será extirpado e a justiça de Deus triunfará. No entanto, irmãos, a mensagem de Joel não é apenas de condenação, mas sobretudo de esperança para aqueles que realmente são fiéis. A última parte do texto muda o foco. O Senhor será o refúgio para o seu povo, será a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis então que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Irmãos, o dia do Senhor aqui é para os justos o dia da salvação plena. Jerusalém, Sião no caso, o lugar da presença de Deus, será o refúgio seguro e a fonte de vida, a água que brota da casa do Senhor. Isto nos aponta para a igreja, a nova Sião, onde Cristo, nossa fortaleza, habita pela Eucaristia e pela palavra. O julgamento é, portanto, o caminho para a instauração definitiva do reino de Deus, onde o povo fiel viverá em paz e a segurança eterna com o Senhor. Então, em contraste com a grandiosidade e a severidade do juízo profético que Joel nos fala, o Evangelho de Lucas hoje nos apresenta um breve, mas incisivo ensinamento de Jesus sobre a verdadeira felicidade. Uma mulher, vendo o Senhor, ela fica admirada pelos seus ensinamentos e eleva um louvor à sua mãe. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. É um elogio belíssimo à maternidade de Maria, reconhecendo o imenso privilégio de ter gerado e alimentado o Salvador. Porém, a resposta de Jesus é um pouco controversa, vamos dizer assim, mas não é uma correção nem uma desvalorização de sua mãe, mas um aprimoramento teológico no que constitui a mais alta bem-aventurança. Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Irmãos, a Igreja sempre honrou a Virgem Maria como a criatura mais bem-aventurada. E a razão primária dessa bem-aventurança não é apenas ela ter gerado o Salvador, ter sido a mãe biológica de Jesus, ou seja, a Theotokos, a mãe de Deus, não. Mas principalmente, como ensina Santo Agostinho, a sua maternidade espiritual. Maria é a primeira discípula. Antes de conceber Jesus em seu ventre, Maria o concebeu em seu coração pela fé. O sim de Maria na Anunciação é o verdadeiro ato de ouvir e praticar a palavra de Deus em grau histórico. Sua felicidade é plena porque, ao dar à luz ao Verbo encarnado, ela já vivia a palavra com total fidelidade. Ela é o modelo supremo daquele que ouve e pratica. Esse é um dos motivos de eu sempre começar esse nosso encontro diário pedindo a fé de nossa mãe. Maria, irmãos, ela é a discípula, a perfeita no seguimento de Deus. O ensinamento de Jesus hoje nos lembra que a nossa pertença ao reino de Deus não se dá por laços de sangue ou privilégios externos, mas por uma escolha radical de fé e obediência.
Tem alguém que foi mais obediente, mais fiel a Deus do que Maria? Sabemos que não. Então, a liturgia de hoje nos diz que, na primeira leitura, nós devemos tomar a foice, porque a colheita está madura. Uma imagem de que o tempo de agir e de viver a justiça é agora. E o evangelista Lucas nos diz que a bem-aventurança está em praticar a palavra. Não podemos esperar o dia do Senhor para nos converter, irmãos, para nos arrepender. Devemos amadurecer na fé dia após dia. A maneira de estarmos seguros e sermos refúgios para Deus como Sião é ouvir e praticar os seus ensinamentos. O julgamento de Joel é contra a malícia e a opressão. A prática da palavra, conforme a tradição católica, ou seja, o mandamento do amor a Deus e ao próximo, é o oposto da malícia. Ser um praticante da palavra é viver a justiça e a caridade, preparando-se para o encontro final com o Senhor. Se a foice e o largar vierem, que nos encontrem como trigo bom e não como os uvas de malícia. Irmãos, a palavra de hoje nos lança um grande desafio, mas porém nos dá uma esperança. A esperança é que o Senhor é a nossa fortaleza e refúgio. Ele habita em nós, Ele fará justiça. O desafio é que, para que acolhamos a palavra de Deus, não apenas em nossos ouvidos, mas em nosso coração, para que pratiquemos em nossas ações, em nossas mãos, ou seja, coloquemos a mão na massa, sejamos como Maria, a mais bem-aventurada de todas, que ao ouvir o chamado de Deus, possamos ir apressadamente às altas montanhas deste mundo, ajudar aquele que mais precisa. E que possamos ouvir, donde me vem a honra de receber o servo do Senhor. Que a nossa vida seja uma colheita abundante de boas obras, para que o Senhor, naquele dia, no dia da justiça, nos encontre dignos de habitar eternamente em sua Sião. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.